Crystal of Atlan. Será que o jogo veio para inovar o mercado de games ou será que é apenas um Dragon Nest 2.0? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Careca de Saber. O meu nome é Gabriel e hoje tem mais um vídeo de review aqui do canal que se chama Vale a pena jogar de novo? Nesse formato, depois de ter jogado o game por 2 horas, eu farei uma análise honesta e muito sincera sobre alguns critérios de qualidade, tais como visual e som, as mecânicas principais, a dificuldade do game, pontos positivos e negativos, entre outros. A ideia aqui é ajudar você a decidir se vale ou não a pena investir o seu tempo e o seu dinheiro no título em questão. E hoje avaliarei o Crystal of Atlan, que é um MMO no formato Action RPG, disponível para PC e também para os dispositivos mobile. Então chega de conversa e vamos lá. Visual e som. Bora começar falando dos gráficos, galera. Eu aprecio bastante os jogos que têm uma arte única, um estilo artístico icônico e diferenciado, mas esse não é o caso aqui. O jogo traz uma temática Magic Punk que mistura um pouco de magia, fantasia e tecnologia. Embora existam certas limitações na qualidade gráfica do jogo, por ser um game multiplataforma, por também rodar nos celulares da vida, mesmo assim o jogo tem um visual muito bonito, eu diria. Com os efeitos das habilidades muito bem elaborados, muito dinâmicos, é bonito de ver os efeitos visuais atropelando os monstros dentro do cenário. Eu gostei demais. Os efeitos sonoros são bons, bem sincronizados com a aplicação dos golpes, com as falas dos personagens, inimigos e tudo mais. A trilha sonora não parece nada especial, é agradável e representa sim o mundo fantasioso do game, mas não me recordo de ter sido marcado por nenhum momento super incrível, com uma trilha musical mais dramática ou algo assim. Eu diria que é um aspecto apenas ok. Engajamento inicial. A introdução do jogo, mesmo antes de escolher o seu personagem, é bem dinâmica e divertida também. Você aparece num cenário de batalha e assume o controle de um dos personagens disponíveis, a atiradora, se não me falha a memória, e nesse momento, durante o combate, você tem a oportunidade de experimentar algumas das habilidades daquela classe. Elimina um grupo pequeno de inimigos e logo depois, através de uma cutscene, um segundo personagem se junta ao campo de batalha e aí você assume o controle dele também, experimenta um pouco das suas habilidades, matando mais alguns monstros e isso se repete até que você passe rapidamente por cada um dos 5 personagens jogáveis. Eu gostei bastante da maneira como o jogo começa. Mecânicas principais. A mecânica principal do jogo, é descer a porrada nos bichos. Os controles do game são muito responsivos, o combate ocorre de maneira super fluida e dinâmica. É gostoso descer a porrada no grupo de monstros e já pular no meio de um outro grupo, recuar, deslizar, pular, é muito da hora, eu gostei muito. Mas, como nem tudo são flores, a movimentação durante a exploração do cenário é meio clunky, meio travada, existe uma série de paredes invisíveis nas bordas, caixotes que não podem ser pulados. Eu achei que esse aspecto estragou um pouco a experiência, quebrou um pouco da imersão, mas vamos seguir. Progressão. Conforme você vai passando pelas dungeons, sim, é um jogo instanciado. Você seleciona a missão que vai realizar e o seu personagem é teletransportado direto para o cenário e aí, filho, é você e Deus contra todos os monstros. Nessas dungeons você terá acesso a novos equipamentos, experiência e gold, que serão utilizados para aprimorar o seu personagem. Quando você passa de nível, você ganha pontos de habilidade para aprender novos golpes ou então fortalecer os que você já tem. E cara, falando em habilidades, pelo menos com a classe que eu escolhi começar, que foi o Guerreiro, eu notei uma semelhança muito grande com o Guerreiro de um outro jogo chamado Dragon Nest, que eu jogava quando era moleque.
Se liga só. Olá. Ainda sobre progressão, a cada marco de nível você desbloqueia novas funções, como o crafting, o refinamento de itens, a inserção de gemas mágicas nos equipamentos. O jogo parece ter uma quantidade enorme de elementos diferentes de progressão. Chega até a ser um pouco confuso, porque para cada tipo de progressão você usa um tipo diferente de recurso também. E isso acaba virando uma bagunça. Eu não sei, talvez eu gostaria que fosse um pouco mais simples. O ritmo dessa progressão, na minha opinião, é satisfatório. A cada dungeon que você completa, você sente que tá realmente ficando mais forte. Inclusive, logo no nível 15, você pode escolher uma ascendência, que é como se fosse um upgrade da classe que você escolheu. E aí, temos acesso a mais uma boa quantidade de habilidades novas. É muito da hora. Dificuldade. Durante a minha gameplay, eu finalizei o primeiro ato da campanha principal, e sinceramente, eu passei o trator em todos os chefes. Foi bem fácil, o que não significa que a minha experiência foi ruim por causa disso. Explodir os bichos com uma ou duas habilidades é muito gostoso, e durante as batalhas, com os chefes que têm mais vida, o combate dura mais, e aí você consegue incorporar mais combinações de golpes, aplicar os combos, é muito da hora mesmo, mas não dá pra dizer que foi difícil. No final das contas, né, na minha opinião, é da hora, é gostoso, é dinâmico, é fluido, blá 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 blá, mas é fácil, é suave. História e personagens. Vamos começar falando dos personagens principais, que são 5. O guerreiro, empunhando uma espada de 2 mãos, parrudo, desce o cacete em geral. Se liga só. O jogo deve ter opção ali direitinho. Espadachim. Um espadachim que combina força com movimentos ágeis. Então ali mostra um pouquinho lá, né? Olha só as magias. Olha que bacana. Gostei, hein? Eu gosto dessas coisas aí. Me lembra bastante essa skill, inclusive, que cai uma espada, né, no centro, assim. Teve um jogo, Dragon Nest. Do pouco que eu vi do jogo, assim, me lembrou muito, ó, essas skills aí no Dragon Nest. O Warrior ele fazia exatamente dessa maneira, assim. Eu gostava muito do Dragon Nest naquela época, lá, a skill lá, né? O clérigo derrubava uma mace gigante, assim. E tem uma, eu não sei se é uma subclasse ou se eu já começo com ela, ou se eu dou um upgrade pra ela, ó lá, o Frenético. Olha lá, tem mais uma pegada meio berserker, né? Tá usando como se fosse uma, sei lá que tipo de arma que é essa, um espadão, né? Muito bacana também, olha só as skills aí. Então são as duas classes que tem aí, ó, o Lâmina Mágica e o Frenético, muito louco. Depois o segundo personagem, acho que ele é genderlock, né? Então não dá pra eu escolher o sexo. Então, uma mocinha aqui, a mosqueteira, uma atiradora de elite que elimina inimigos à distância. Então a primeira opção aqui é a caçadora de recompensas. Usa duas pistolinhas. Olha lá um pouquinho da preview das skills, das magias. Aí deve ser a ultimate. Cara, eu gosto muito de jogar com personagem à distância. Eu gosto muito dos arqueiros nos jogos que tem essa classe disponível. Mas eu particularmente não gosto muito dessa vibe das armas de fogo, né? Espingarda, as próprias pistolas, as shotgun. Cara, não sei. É um estilo de classe que não me pegou, não, né? E ela usa uma outra arma que também parece talvez um canhãozão, tipo um lança-chamas, olha só, né? É um atirador um pouco mais robusto, talvez um pouco mais tecnológico também. Não gostei muito desse boneco não. E aí vem esse aqui foi o que eu criei para fazer o tutorial, que é um mago, olha lá, o magistrado, inclusive ele tem 3 classes para serem escolhidas, né, ou para serem evoluídas. Domine a magia, capaz de proezas que fazem a terra tremer. Olha só que bonito, né? Quem gosta de efeitos especiais assim, geralmente os magos nunca deixam a desejar. Olha que bonito as skills. Olha essa skill, cara. Muito louco. Esse aqui é o elementalista, então deve brincar aí um pouquinho com os elementos de fogo, raio, gelo, talvez alguma coisa de arcano também. Depois tem o bruxo. Nossa, eu nem tinha visto o bruxo, olha lá. Então, umas magias aí um pouco mais com um perfil sombrio, legal, cara. Olha só isso aqui. A tela fica meio que preto e branco, né? Olha lá. Magias do bruxo.
Não sei se isso aqui é um efeito só de demonstração, se ficar a tela desse jeito aí, eu não gostei não. Eu gostei bastante desse quando eu vi, cara. Esse aqui é o mágico. Então, se eu for continuar a jogar, eu provavelmente vou brincar com essa classe aqui. Olha que da hora, velho. Ele joga uns negócios de circo. E aparentemente ele joga com umas cartas, né? Olha lá, ó. Olha esse skill, cara. Achei muito criativo, achei bem bonito. O mágico aí. Cara, eu gostei bastante dessa classe aí. Bem bonita. Depois, nossa quarta opção aí é a Titereira, uma mestra da modificação que se alia às melhores forças terrestres. Ela parece alguma coisa... Parece que ela batalha com um tipo de marionete, né? Que é um summon. Olha lá, ó. Ela usa as skills e vai controlando uma marionete que fica na frente dela. Fazendo, né? Se torna um combate quase que corpo a corpo ali. Mas entre a marionete e o inimigo e ela, que é a personagem principal, acaba ficando um pouco mais afastada. É o que parece. Interessante. Eu gosto dessa mecânica também de summoner e tal. Bacana. E depois tem a Donzela das Lâminas. Olha lá, ó. Parece... Nossa. Me parece ser meio que a mesma dinâmica, mas com talvez outros elementos, né? Talvez um negócio um pouco mais tecnológico, em vez da marionete, meio que um mecha, né? Olha lá. Cara, achei bonito. Essa aí deve ser a Ultimate. Ela tem bastante... Eu adoro a temática de... skills de trovão, de raio, assim, eu gosto bastante desse elemento. Por último, e não menos importante, parece ser um fighter, né? Olha lá, a lutadora, pra quem jogou Lost Ark, me lembrou bastante aí como que eram o Monk, o fighter lá. Corpo como arma, especialista em combate corpo a corpo brutal. Aí tem uma prévia aí das skills, olha que bonito, né? Olha só que bonito. E o Kung Fu. Depois tem ali a Destruidora Estelar. A primeira chama-se Andarilha das Nuvens e depois Destruidora Estelar. Cara, eu acho muito bacana, é muito legal a classe, eu gosto dos efeitos, eu gosto do combate corpo a corpo, mas desses jogos, estilo Lost Ark, no próprio Diablo, as classes que eu menos joguei foi as de Monk, as de soco. Eu acho legal, eu vejo a galera jogando e falo, mano, que classe da hora, mas eu dificilmente pego pra jogar, então tô vendo que tá bonito aqui, mas não me conquistou não. Agora, sobre a história, em minha opinião, é mais uma trama genérica. Não tive vontade de ler as conversas durante as missões, me pareceu mais do mesmo. Um grande mal invadiu o vilarejo e os monstros estão aparecendo nas minas. Vamos lá conferir o que pode estar causando isso, blá 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 blá. Sinceramente, não me conquistou. Mundo e imersão. Os cenários são bonitos, sinto que eles realmente se identificam com esse cenário Magic Punk do jogo. Durante o primeiro ato, basicamente a base se encontra num pequeno vilarejo e as missões acontecem por ali, também num ambiente de mineração de pedras preciosas e tal. E mais pra frente nós avançamos para uma grande cidade, muito mais tecnológica, com elevadores, naves voadoras, é bem bonito o lugar. Acho que o conjunto da obra traz um bom nível de imersão sim, nada impressionante, é como eu geralmente digo, é bom, mas não é bombom. Mas vamos pro próximo. Divertido e envolvente? O jogo sem dúvidas é muito divertido. Parte dessa diversão pode estar associada com um fator nostálgico sobre o jogo Dragon Nest. Comentei com vocês, né? Me lembrou demais, não só as habilidades, mas as dungeons, os chefes, as cidades, as classes. Parecia um Dragon Nest 2.0. Então eu me diverti muito durante essas 2 horas. Eu gostei mesmo. Durante esse período de 2 horas, as constantes alterações nos conjuntos de habilidades me mantiveram engajado em dominar não só a classe, mas também a rotação de skills. Eu imagino que essa sensação se amenize conforme o jogo avança, mas nesse primeiro momento, nota 10. Rejogabilidade. Como o jogo conta com muitas classes e subclasses, isso por si só já te permite rejogar muitas e muitas vezes com classes diferentes, o que te permitirá ter experiências diferentes a cada vez, já que as classes também são extremamente diferentes e possuem características muito únicas. Aspectos técnicos. O meu PC não é dos mais poderosos do mundo, mas mesmo assim
pude rodar o jogo nas suas configurações mais altas e ainda assim manter uma performance ideal, rodando de maneira muito fluida e satisfatória, sem travamentos e nem queda de frames. Existem alguns loadings durante as transições de cenário, mas nada que prejudique a experiência e vai receber o selo roda liso. Acessibilidade. O jogo conta com 11 opções de idioma e é possível colocar as legendas em português. Então, se o seu inglês é fraco igual ao meu, mete em português aí que fica 10. O jogo não possui nenhuma configuração para a dificuldade do jogo, mas conta com 3 opções diferentes, de perspectiva de câmera, câmera RPG 3D, uma câmera mais action e uma opção de câmera 2.5D, para jogadores que ficam enjoados com a movimentação mais rápida da câmera. Eu achei muito legal isso, e eu nunca tinha visto isso em outros títulos do gênero, né? Títulos similares. O jogo não parece ter opção para jogar no controle, pelo menos eu não enxerguei isso nos menus. Mas existem várias configurações de teclas de ação, sensibilidade do mouse e tudo mais. Eu achei suficientemente bom. Pontos positivos e negativos. Vamos começar então com os pontos positivos. Cara, os gráficos são bonitos e muito bem otimizados, proporcionando uma experiência muito fluida e satisfatória. As classes têm características de combate muito únicas e completamente diferentes umas das outras. Uma ótima variedade de configuração de controle da câmera, dos efeitos visuais, permitindo-se criar uma experiência visual satisfatória para todo tipo de gosto. Pontos negativos. Sistema de progressão muito denso e com muitos recursos diferentes para cada tipo de progressão, deixando esse mecanismo muito confuso. A história, cara, a profundidade e a trama da história bastante genéricos, eu não gostei. O jogo não apresentou nenhuma mecânica inovadora para esse estilo de jogo, parece ser só mais um jogo de RPG e ação convencional. Veredito final. Cara, olha só, olha que curioso, embora eu tenha apontado muito mais pontos positivos ao longo da análise, eu sinceramente não jogaria novamente o game. Ele faz muito bem o que se propõe, diverte, distrai, oferece um leque grande de opções de classe e estilos de jogo. É bonito, mas é só. Não consigo me ver imerso nesse mundo por muito tempo, provavelmente pelo fato de ele não trazer nada de inovador para o gênero. Ou seja, eu já joguei isso aí inúmeras vezes antes. Bom, o jogo é gratuito e está disponível tanto para PC quanto para mobile, então se você está curioso, eu te encorajo a experimentar sim. Eu realmente acredito que você será capaz de se divertir por pelo menos algumas boas horas, mas eu não acho que seja um jogo para se dedicar por muito tempo, sabe? Sendo assim, minha nota é 3 de 5. Então é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você gostou desse tipo de análise, desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para que você seja sempre avisado sobre os meus novos vídeos. Comenta aí também se você concorda ou não com a minha nota sobre o jogo, se você tem algo mais a acrescentar e sinta-se sempre à vontade para discordar também. Aparece lá na roxinha, eu faço lives de terça a sábado em diferentes horários. O cronograma dos horários está disponível aqui na descrição do vídeo, então se você gostaria de me ver experimentando os jogos ao vivo e poder participar dessa experiência, aparece por lá, você será muito bem recebido, isso eu garanto. Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e até a próxima. Fui!